O que acontece quando a coroa que deveria ser símbolo de glória se transforma na sentença de morte de quem a ostenta? O palácio, que outrora era um lar de realeza, se transforma em um labirinto de gritos e sombras. Mefibosete não apenas perdeu sua linhagem, mas também viu sua vida ser destroçada em um único dia de derramamento de sangue, fugindo de um destino implacável. Ele não só perdeu o direito ao trono, mas também a capacidade de andar, sendo lançado ao anonimato e à miséria. Esta é a crônica de um príncipe que, forçado a viver entre a poeira do desprezo e o silêncio do esquecimento, ignorava que no coração do novo monarca de Israel pulsava uma antiga promessa. Um pacto selado com lágrimas e sangue, que tinha o poder de encontrá-lo no mais remoto canto do mapa. Se você também sente que o mundo lhe virou as costas, mas confia que o Rei dos Reis tem um plano de restauração para a sua vida, escreva nos comentários. Deus nunca se esquece das suas promessas. Fique até o final para descobrir a revelação completa. E se você valoriza essas análises e leituras profundas das Escrituras, inscreva-se para não perder nossa próxima história. A queda no Palácio de Gaba foi uma tragédia iminente. O ar nos corredores da residência real estava carregado de tensão, com um cheiro metálico de medo, refletindo a inevitabilidade de um desastre que marcaria o fim definitivo da dinastia de Saul. Mefibosete, um menino de apenas 5 anos, corria pelos jardins interiores do palácio, alheio ao que acontecia a quilômetros de distância, nas encostas do Monte Gilboa, onde seu avô, seu pai e sua esposa estavam sendo cercados pelas falanges filisteias em uma derrota esmagadora, que a Bíblia descreve como total e devastadora. A notícia da morte do rei Saul e de Jonatas chegou como um golpe de fogo, desencadeando pânico entre os criados, que sabiam que, de acordo com os costumes brutais da época, qualquer descendente masculino da casa real deposta deveria ser eliminado. Para evitar que futuros rebeldes usassem a criança como um símbolo contra o novo regime, a ama de leite, uma mulher cujo nome se perdeu na história, mas cuja lealdade era mais forte que seu instinto de autopreservação, sabia que cada segundo contava. Ela abraçou a criança com força, sentindo o pequeno batimento cardíaco contra seu peito, como o de um pássaro assustado. Com isso, ela iniciou uma corrida frenética em direção às saídas situadas atrás do palácio. A iluminação era fraca, as tochas tremeluziam e as paredes e o chão de pedra estavam escorregadios devido ao óleo derramado e ao caos de uma evacuação apressada. Naquela atmosfera de pesadelo, em meio aos gritos dos soldados inimigos, a mulher imaginava que eles se aproximavam, mas repentinamente tropeçou em um obstáculo invisível. Talvez um tapete deslocado ou o cansaço de suas próprias pernas. Em um instante que parecia congelar o tempo, ela soltou a criança. Mefibosete foi arremessado contra o pavimento de pedra dura, com um impacto tão forte que ecoou no silêncio do corredor. O estalo de seus ossos, ao quebrar ambos os tornozelos, foi o sinal físico de que sua vida nunca mais seria a mesma. A enfermeira, reprimindo um grito de agonia, levantou a criança do chão, mas os pés dele estavam pendurados sem vida, deformados e quebrados. O início de uma deficiência permanente que o despojaria de sua identidade como futuro guerreiro, conforme narrado no segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. A fuga não parou. A dor da criança foi secundária à ameaça da espada. A mulher envolveu Mefibosete em cobertores empoeirados e adentrou a densa floresta, atravessando o Jordão rumo às terras além do rio, deixando para trás o luxo das vestes reais em troca dos trapos de um fugitivo. O príncipe, que horas antes fora a alegria da corte, agora era um amontoado de dor e febre, transportado em carroças precárias por estradas secundárias. Sua mente infantil tentava entender por que o mundo havia se tornado tão sombrio e por que suas pernas não obedeciam mais aos seus comandos.
A queda não foi apenas física, foi a queda de uma linhagem, de uma esperança nacional e o início de uma existência onde a dor crônica seria a única lembrança de sua verdadeira origem em uma terra que logo aprenderia a esquecer seu nome. O impacto contra a pedra não apenas fraturou seu tecido ósseo, mas destruiu a estrutura social sobre a qual o futuro de Mefibosete estava baseado. Cada fragmento de osso quebrado representava um ano de reinado perdido, uma batalha que ele jamais lutaria e uma dança que jamais dançaria. O choro da criança foi abafado pela mão da enfermeira para não revelar sua posição. Os saqueadores, já visíveis no horizonte, criaram um laço de silêncio e trauma que definiriam sua trajetória e sua personalidade introvertida. Enquanto o sangue se acumulava em seus tornozelos inchados, a realidade da monarquia se revelava. Desapareceu na poeira da estrada. Não havia mais sedas ou criados, apenas o farfalhar áspero da lambarata e o cheiro de suor e pânico daqueles que fugiam com ele. A ama de leite, consumida pela preocupação, mas movida por uma lealdade feroz, jurou proteger aquele corpo destroçado com sua própria vida, tornando-se o único apoio de um príncipe que já não conseguia se sustentar sozinho. A queda em Gibeá foi o ponto de virada, o momento crucial onde o destino de Israel se bifurcou com a ascensão de Davi nas sombras da profecia, e Mefibosete mergulhou no abismo da deficiência e do exílio, carregando nas pernas a marca indelével de uma casa real condenada devido à desobediência de seu ancestral. O contexto sociopolítico da transição dinástica, a atmosfera daqueles dias, o período que se seguiu à Batalha de Gilboa foi marcado não só por tristeza pessoal, mas também por fragmentação. Uma política sem precedentes afetava diretamente a segurança do jovem Mefibosete. Enquanto a criança era levada em direção ao Jordão, o reino se dividia entre o leal Esbozete, o filho sobrevivente de Saul, e aqueles que viam em Davi o novo ungido de Deus. Essa ruptura significava que Mefibosete não era apenas um fugitivo dos filisteus, mas também um peão em um jogo perigoso no meio de uma guerra civil nascente. Espiões vasculhavam as aldeias de Benjamim em busca de qualquer rastro dos descendentes de Saul. E foi nesse clima de suspeita que a lealdade de sua ama foi posta à prova. Diante das ameaças de traição lançadas pelos inimigos de sua pátria, a geografia de sua fuga foi tortuosa, atravessando desfiladeiros onde um único passo em falso significava a morte. É aqui que entendemos que a queda física de Mefibosete foi apenas um incidente dentro de uma provação de deslocamentos forçados. O menino, cuja febre causada pela infecção nos tornozelos quebrados o deixou delirante, clamava por um pai que jamais retornaria, enquanto a paisagem das colinas da Samaria desaparecia na distância, sendo substituída por planícies áridas. O trauma dessa transição não foi apenas físico, mas também psicológico, plantando em sua mente a ideia de que ser príncipe era sinônimo de perseguição e que o terreno, antes seguro, agora poderia se tornar traiçoeiro a qualquer momento de descuido. As facções políticas se moviam como sombras na noite, e o nome de Mefibosete era pronunciado em sussurros, tanto por aqueles que queriam usá-lo para restaurar Saul, quanto por aqueles que desejavam apagá-lo para agradar a Davi. A instabilidade do governo de Esbozete em Maanaim criou uma falsa sensação de segurança. Embora um de seus tios ainda reivindicasse o trono, Mefibosete, filho do primogênito, era uma ameaça latente para qualquer usurpador ou sucessor. A dor e o cansaço físico nas pernas se misturavam com o desejo de viagens clandestinas. Quando criança, ele aprendeu a não reclamar, compreendendo com precoce maturidade que sua voz representava um perigo para aqueles que o protegiam. Em cada aldeia que atravessavam, a ama de leite inventava uma nova identidade para ele, escondendo sua linhagem sob o pretexto de uma deformidade congênita acidental.
impedindo assim os espiões de identificar o herdeiro de Jonatas. Essa fragmentação de Israel não só separou tribos, mas também isolou os corações. Mefibosete cresceu ouvindo que o mundo exterior era um campo de batalha, onde seu nome era uma sentença de morte. A transição dinástica não foi apenas uma sucessão política, mas o nascimento doloroso de uma nação que lutava para encontrar sua identidade sob a liderança de Davi, deixando os restos da casa de Saul espalhados como cinzas ao vento da Transjordânia. Lo-debar, onde ele se refugiava, não era apenas uma localização geográfica, mas um estado de espírito para aqueles que o mundo escolheu descartar. Um lugar cujo nome significa sem palavras ou sem pasto. Uma terra árida onde o silêncio se tornou o melhor aliado da sobrevivência. Ali, numa casa que não lhe pertencia, Mefibosete encontrou um lar sob a proteção de Maquir, filho de Amiel, um homem rico e compassivo que arriscou sua própria segurança para esconder o neto do rei Saul, sob o olhar atento da nova administração de Davi. A adolescência e a juventude de Mefibosete passaram em anonimato sufocante, onde ele aprendeu a se orientar com a ajuda de muletas de madeira ou arrastando-se dolorosamente pelo chão, sentindo a ardência da humilhação. Enquanto os jovens da sua idade treinavam com arco e lança, sonhando com conquistas, Mefibosete foi forçado a contemplar a vida a partir de uma perspectiva humilde e terrena. Convencido de que sua existência era um fardo para Maquir e uma desgraça para a memória de seu pai, Jonatas, ele se tornou um símbolo de uma linhagem perdida, esquecido pela maioria, mas não pelo peso da história. O contexto político de Israel, sob o reinado de Davi, foi de expansão sem precedentes. Mas para o habitante de Lo-debar, cada notícia de uma vitória de Davi era um sinal de que sua própria vitória estava próxima. O esconderijo precisaria ser mais profundo, pois o sucesso do novo rei selava o esquecimento do antigo. Mefibosete desenvolveu uma personalidade melancólica, tornando-se um homem apagado, que evitava o olhar de estranhos e encontrava consolo apenas nas histórias que sua enfermeira Maquir lhe contava sobre glórias passadas. Embora essas histórias apenas servissem para acentuar a aridez de sua vida, a falta de grama na área do bar simbolizava a falta de oportunidades e sustento espiritual para alguém que se sentia amaldiçoado pelo destino. Um homem com deficiência que não conseguia servir no templo, no exército ou na corte, sua vida tornou-se uma espera silenciosa pela morte. Convencido de que o mundo era um lugar onde os fortes prosperavam e os fracos, como ele, simplesmente desapareciam nas rachaduras da história, Mefibosete acordava todas as manhãs e, ao olhar para seus pés deformados, lembrava-se da queda em Gabá não como um acidente, mas como um julgamento divino sobre sua casa. Uma interpretação que amargurava seu caráter e o afastava de qualquer esperança de redenção. A aridez do bar penetrou em seus ossos, e o jovem príncipe se tornou um especialista na geografia de recantos escondidos, conhecendo cada textura do solo que suas mãos tocavam enquanto rastejava. A hospitalidade de Maquir era o único escudo contra a fome e o desprezo público. Mas até mesmo esse favor parecia uma dívida impagável que pesava em sua consciência ferida. Não havia cânticos de júbilo em seus lábios na juventude, apenas o eco das orações que Maquir oferecia pela restauração de Israel. Orações nas quais Mefibosete se sentia um estranho, uma nota dissonante na sinfonia de um povo que seguia em frente sem ele. A sombra das paredes de adobe tornava-se seu horizonte, e o silêncio do arame farpado foi a escola onde ele aprendeu que o esquecimento era uma forma de morte lenta, que não deixava cicatrizes visíveis, mas o consumia dia após dia. A vida cotidiana e a educação no exílio de Gálatas o moldaram. Chegando à relativa segurança da casa de Maquir no bar,
Mefibosete teve que passar por um processo de reeducação, muito distante da instrução que um herdeiro do trono normalmente receberia em Gabá. Em vez de aprender a arte da estratégia militar ou da esgrima, o jovem príncipe teve que aprender a linguagem do ocultamento e da discrição absoluta. Maquir, agindo como um tutor misterioso, ensinou-lhe a ler os antigos pergaminhos da lei e dos profetas, buscando fortalecer sua mente enquanto seu corpo definhava. As tardes no bar eram longas e silenciosas, e Mefibosete passava horas observando o trabalho dos tecelões e artesãos, desenvolvendo uma sensibilidade especial para detalhes que outros mais ativos ignoravam. Ele aprendeu a identificar os mensageiros que cruzavam o Jordão pelo som de seus cavalos, desenvolvendo um instinto de sobrevivência que lhe permitia discernir entre uma visita comercial e uma potencial ameaça militar. Sua formação foi a de um observador, alguém que entendia o funcionamento do poder, mas sabia que jamais conseguiria exercê-lo. Apesar de sua posição, Maquir assegurou que Mefibosete conhecesse a história de sua linhagem, não para fomentar uma rebelião, mas para que ele não se esquecesse de que sua dignidade não dependia de sua capacidade de andar, mas do sangue de Jonatas que corria através de suas veias. Essa fase de sua vida foi fundamental para moldar o caráter reflexivo e humilde que mais tarde o caracterizaria. Davi surpreenderia, transformando o potencial ressentimento em uma sabedoria melancólica que aceitava a soberania de Deus acima dos assuntos humanos. A caligrafia tornou-se seu refúgio e suas mãos, fortalecidas pela necessidade, tornaram-se ainda mais ágeis. Ao sustentarem seu próprio peso, tornaram-se hábeis ao traçar as letras das Escrituras, encontrando nos Salmos uma paz interna. Maquir explicou-lhe as sutilezas da política das tribos de Gileade, mostrando-lhe como a lealdade era tecida com fios invisíveis de favores e memórias compartilhadas. Mefibosete não recebeu instrução em equitação, mas aprendeu a paciência das plantas à espera da chuva, uma disciplina espiritual que o protegeu do desespero destrutivo. Seu intelecto foi aguçado pela privação, transformando-o em um jovem homem que falava pouco, mas cujas palavras eram imbuídas de uma profundidade que impressionava os criados da casa. A educação no exílio foi um processo de despojamento da arrogância real, dando lugar à total dependência da providência divina. Uma lição aprendida apenas quando o trono estava a quilômetros de distância e suas pernas não conseguiam mais sustentá-lo. Cada pergaminho que ele terminava de ler era uma vitória sobre a escuridão ao seu redor. E embora seu mundo físico se limitasse a alguns cômodos, sua mente vagava pelos campos de batalha de Josué, e as visões de Samuel o preparavam para um tipo de batalha que exigia não pés, mas uma alma inabalável. A administração de Maquir, filho de Amiel, é crucial para entender como Mefibosete sobreviveu durante décadas sem ser detectado pelos cobradores de impostos ou pelos censos reais de Davi. Maquir era um homem de vastos recursos na região de Gileade, e sua casa funcionava quase como um principado independente, onde a honra da casa de Saul era mantida viva clandestinamente. Para proteger Mefibosete, Maquir criou uma rede de servos de confiança que juravam silêncio sob pena de morte, apresentando o aleijado perante os estrangeiros como parentes distantes ou refugiados insignificantes. O financiamento para seu sustento vinha dos aluguéis ocultos que Maquir conseguia desviar, garantindo que o jovem tivesse acesso aos melhores médicos da região, embora nenhum tenha conseguido reverter os danos causados em seus pés. Essa relação entre protetor e protegido foi uma das mais profundas da época, pois Maquir não esperava nada em troca. Sua lealdade era uma homenagem póstuma à generosidade que Saul já havia demonstrado às tribos do outro lado do Jordão. Na casa de Maquir,
Mefibosete viu como ele administrava os celeiros e negociava com as caravanas que desciam de Damasco, adquirindo conhecimentos administrativos que mais tarde lhe seriam úteis quando Davi devolvesse suas terras. A logística do ocultamento era perfeita. Mefibosete vivia nos aposentos mais internos, saindo apenas quando necessário, à noite, para respirar o ar fresco dos campos, tornando-se quase um espectro nas sombras. Maquir administrava seus negócios com uma eficiência que lhe permitia absorver o custo de um convidado real sem levantar suspeitas entre seus sócios, empresas locais ou concorrentes. Cada carregamento de trigo que saía de suas terras carregava consigo uma quantia destinada a comprar o silêncio daqueles que faziam perguntas incômodas sobre o jovem que nunca era visto nas festividades da cidade. A administração de Maquir não se resumia apenas a bens materiais, mas também a informações. Ele controlava a narrativa do que acontecia dentro de seus muros com precisão militar. Mefibosete aprendeu com ele a importância da discrição e o valor da gratidão, vendo como Maquir honrava os antigos aliados de Saul com uma generosidade discreta, porém constante. A casa era um microcosmo de resistência e lealdade, um lugar onde o tempo parecia ter parado para preservar o último vestígio de uma dinastia caída. A sabedoria de Maquir em equilibrar sua lealdade aos mortos com seu respeito pelo novo rei Davi, foi a chave que manteve Mefibosete lúcido durante os anos mais perigosos da transição. Lo-debar não era apenas um refúgio, mas um deserto geográfico e uma experiência sensorial que moldou a percepção de mundo de Mefibosete. Localizada nos contrafortes áridos de Gileade, o lugar era caracterizado por um vento constante que trazia poeira do deserto e um sol que queimava a terra até rachá-la. A vegetação era escassa, limitando-se a alguns arbustos espinhosos e tamareiras que lutavam para sobreviver perto dos poços de água. Para Mefibosete, o som predominante era o do vento assobiando entre as pedras e o balido distante das ovelhas de Maquir, uma paisagem que reforçava seu sentimento de solidão e abandono. O cheiro do bar era de terra seca e couro curtido, muito diferente dos aromas de incenso e especiarias que ele vagamente se lembrava de sua infância no palácio de seu avô. As noites eram gélidas, obrigando o príncipe a se enrolar em pesados cobertores de lã enquanto ouvia os uivos dos chacais. Ao longe, ele se perguntava se sua vida tinha algum valor, além de ser uma testemunha silenciosa daquela desolação. Essa aridez exterior era um reflexo de sua aridez interior. Mefibosete se via assim, como uma planta sem água, alguém crescendo em um lugar onde não havia palavra de esperança nem pasto de bênção. A falta de estímulos visuais no ambiente do bar permitiu que o jovem desenvolvesse uma vida interior muito rica, preenchendo o vazio da paisagem com reflexões sobre a justiça divina e o destino dos homens, preparando-se para o choque cultural que experimentaria ao entrar na vibrante e agitada Jerusalém. O toque das paredes rústicas de adobe era seu mapa diário e a temperatura do solo indicava a passagem das horas com mais precisão que qualquer relógio de sol. A comida no bar era simples: pão de cevada e azeitonas amargas, lembrando-o constantemente de que seu status real era uma lembrança distante e quase fictícia. Os pores do sol em Gileade tinham um céu de um vermelho violento, que Mefibosete lembrava-se do sangue derramado em Gilboa, transformando a beleza natural em uma lembrança de sua própria tragédia familiar. O ar sempre tinha gosto de sal e cinzas, criando uma atmosfera de luto permanente que envolvia sua existência e a de todos que viviam naquela terra marginal. A privação sensorial de Lo-debar foi o útero onde sua humildade foi gestada, despojando-o de qualquer ilusão de grandeza e confrontando-o com a dura realidade da fragilidade humana em um ambiente que não perdoava a fraqueza.
Na cidade de Jerusalém, o rei Davi havia alcançado o auge do seu poder, tendo derrotado seus inimigos externos e unificado as tribos de Israel em um único organismo nacional. Mas, em meio à opulência de seus cedros e ao brilho de sua coroa, seu coração permanecia inquieto. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás das colinas da Judéia, Davi se viu imerso em suas lembranças, trazendo à mente a figura de Jonatas. Aquele homem que o amara como a si mesmo e que, tendo entregado seu manto e suas armas como sinal de uma aliança inquebrável, ele recordou com dolorosa clareza o pacto que ambos haviam feito, um juramento perante o Deus de Israel. Um compromisso que não apenas os unia, mas também estendia um manto de proteção sobre seus descendentes, como está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 15. A gratidão de Davi não era um sentimento passageiro, mas um fogo sagrado que o impulsionava a buscar uma saída prática para aquele amor que a morte de Jonatas não conseguira extinguir. Ele se perguntava se o tempo, as guerras e a distância dizimaram todos os herdeiros da casa de Saul. Esse impulso não surgiu de uma necessidade de legitimidade política, visto que Davi já estava firmemente estabelecido, mas sim de um desejo genuíno de refletir a misericórdia de Deus, aquela bondade que ele mesmo havia recebido quando era um simples pastor. Essa tensão na corte sublinha que a chegada de Mefibosete não foi um evento aceito por todos, mas sim uma imposição da vontade do rei, que desafiou as estruturas de poder estabelecidas, abrindo espaço para futuras intrigas. Siba, por exemplo, almejava recuperar sua influência perdida. Estratégias militares temiam que um herdeiro legítimo, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, se transformasse em um símbolo para os dissidentes que ainda lamentavam a morte de Saul nas praças de Gibeá. Davi teve que impor sua visão, contrariando a lógica pragmática de seus conselheiros e lembrando-lhes que a bênção de Jeová repousava sobre o trono, dependendo da retidão e da misericórdia, e não apenas da força das legiões. A busca se converteu em uma operação de inteligência, mobilizando mensageiros por todas as regiões de Israel, desde as margens dos filisteus até as fronteiras dos amonitas. Cada notícia desfavorável aumentava a pressão sobre os conselheiros para que o rei desistisse de seu plano. Mas a determinação de Davi era inabalável, como uma rocha que não cedia. Diante das ondas de descontentamento na corte, foi essa firmeza real que finalmente forçou a revelação do nome de Siba, o homem que possuía as chaves dos segredos mais profundos da dinastia caída. O depoimento de Siba e a revelação do segredo. Na corte de Davi, servia um homem perspicaz, chamado Ziba, que havia sido administrador da casa de Saul e que, após a queda de seu antigo senhor, se tornara um homem de considerável influência e fortuna. Quando Davi foi questionado sobre os descendentes de Saul, Ziba foi convocado a depor, pois ninguém conhecia melhor os restos mortais de Saul do que ele, além da antiga linhagem real e os esconderijos dos sobreviventes. Ziba se apresentou diante do rei com uma mistura de respeito e precaução, sabendo que revelar o paradeiro de um herdeiro de Saul poderia ser uma arma de destruição em massa, uma faca de dois gumes. Seu relato foi direto, mas carregado de uma nota de ceticismo sobre o valor da pessoa que mencionava. Ele tem dificuldades nos pés, disse ele, como se a deficiência física fosse um obstáculo intransponível para a verdadeira misericórdia. De acordo com o segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 3, Ziba indicou a localização exata. Ele estava em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel, revelando que o príncipe vivia de caridade e em completo anonimato social. O testemunho de Ziba retratou Mefibosete como irrelevante, um fragmento desfeito de uma glória passada que não merecia mais atenção do que um suspiro de pena.
Mas, para Davi, as palavras filho de Jonatas eram tudo o que importava. A limitação física que Siba enfatizava não era um impedimento para Davi, mas sim uma razão adicional para acelerar o resgate, pois o rei entendia que a verdadeira misericórdia se revela na fraqueza, não na força. Siba falou com a voz de quem prosperou no caos, e ver o interesse do rei por um aleijado causou-lhe uma mistura de desdém e receio pelos seus próprios bens. A astúcia de Siba residia em sua capacidade de dizer a verdade de maneira a torná-la indesejável, na esperança de que Davi perdesse o interesse ao saber da deficiência de Mefibosete. No entanto, para o rei, que outrora fora perseguido nas cavernas da Judéia, a condição física do futuro hóspede era irrelevante em comparação com a magnitude da dívida de amor que ele tinha com Jonatas. Siba, percebendo que sua tática de desprezo não estava funcionando, teve que fornecer todos os detalhes. A logística, contra sua vontade, tornou-se o prenúncio da restauração do homem que ele preferia ver esquecido. A revelação da existência de Mefibosete em Lodebar foi como descobrir uma joia perdida em um lixão. Davi não hesitou nem por um segundo antes de ordenar que ele fosse trazido à sua presença com todas as honras. O interrogatório foi a primeira aparição de Siba no tribunal. Quando Siba finalmente se apresentou diante de Davi, o encontro não foi uma simples troca de informações, mas um interrogatório repleto de nuances, onde o rei procurava confirmar a veracidade do servo, que se tornara um empresário próspero graças à administração dos remanescentes da casa de Saul. Ele temia que o surgimento de um herdeiro legítimo pusesse fim ao seu reinado e ao seu êxito econômico. Davi olhou-o diretamente nos olhos, perguntando-lhe sem rodeios se ele era Siba, e antes de sua exigência, pediu-lhe que revelasse a verdade sobre a linhagem de seu antigo senhor. Sua linguagem corporal indicava que Siba estava exagerando em sua missão, mas suas palavras eram cuidadosamente calculadas para desencorajar o rei, enfatizando que o filho de Jonatas não era apenas inválido, mas também estava escondido em um local de má reputação, como em Lodebar. Davi percebeu a relutância na voz de Siba e, com a autoridade que sua coroa lhe conferia, ordenou que ele fornecesse os detalhes exatos sem omitir nada, deixando claro que qualquer ocultação seria punida como traição. Este diálogo foi uma batalha de vontades. Davi buscando a verdade para exercer a graça e Siba manipulando a verdade para proteger seu status. No final, sob pressão do monarca, Siba teve que revelar o nome de Mefibosete, a localização de Maquir e o paradeiro exato de Mefibosete, selando assim o destino do príncipe oculto. Siba suava sob o olhar atento do rei, sentindo o peso de seus anos de lucros perdidos. As terras de Saul estavam chegando ao fim. Davi não se deixou enganar pelas falsas declarações de lealdade de Siba. Ele conhecia bem o coração dos homens que servem a dois senhores. A firmeza do interrogatório real foi o que rompeu o muro de silêncio que cercava Mefibosete há anos, finalmente quebrando-o e trazendo as sombras à luz do dia. Este momento foi o início da queda do império pessoal de Siba e o início da redenção de Mefibosete, demonstrando que a verdade, quando buscada por um rei justo, não pode permanecer oculta por muito tempo. A reação de Maquir à ordem real. Quando os mensageiros de Davi chegaram à casa de Maquir, o homem de honra se viu diante do maior dilema de sua vida: entregar o jovem que havia protegido como um filho ou arriscar um confronto direto com o exército israelita. Maquir conhecia a reputação de Davi como guerreiro, mas também sua reputação como homem justo, então decidiu receber a escolta com hospitalidade. Ao avaliar a situação,
Maquir sentiu que Davi estava buscando Mefibosete para que este lhe mostrasse misericórdia. Um imenso alívio misturado com uma profunda tristeza, pois ele sabia que seu tempo como protetor do príncipe havia chegado ao fim. Tudo havia terminado. Ele conversou longamente com Mefibosete, encorajando-o e lembrando-o de que a bondade de Deus às vezes vem das maneiras mais inesperadas e por meio das pessoas mais improváveis. Aquir preparou o jovem para sua partida, providenciando-lhe os melhores vestidos e garantindo que ele levasse consigo as poucas lembranças que restavam dela, Padre Jonathan. Este ato de Maquir foi, sem dúvida, um ato de fé. Ele colocou o fruto de anos de cuidado nas mãos de um homem que antes fora rival da família de Mefibosete. A despedida foi emocionante, com Maquir prometendo continuar acompanhando de perto o destino do jovem desde Gileade. Mefibosete agradeceu em lágrimas a casa pela segurança que lhe foi proporcionada. Ele brindou quando o mundo inteiro parecia querer devorá-lo. Maquir observava as carruagens reais com um olhar misturado de orgulho e nostalgia, sabendo que seu trabalho como guardião silencioso havia chegado ao seu ápice, profético. Ele não pediu recompensa aos mensageiros, pois seu pagamento era ver o último descendente de seu amigo Jonatas. Mefibosete não morreria nas sombras de Lodebar. A nobreza de Maquir transpareceu em sua recusa em continuar controlando o destino de Mefibosete. O príncipe confiava que o Deus de Davi seria fiel ao seu ungido e ao seu convidado. Esse gesto de Maquir garantiu que Mefibosete deixasse sua casa não como prisioneiro, mas como um nobre que retornava à sua terra, marcando o fim de um ciclo. Ele merecia os anos de exílio e o glorioso início de sua nova vida na capital. O pânico em Lodebar e a chegada dos cavaleiros do rei. A paz poeirenta de Lodebar foi subitamente interrompida pelo estrondo dos cascos de uma cavalaria real, avançando com uma autoridade jamais vista naquela pequena aldeia. Os habitantes saíram de suas cabanas, observando com espanto e temor as bandeiras de Davi tremulando ao vento, enquanto os motociclistas perguntavam diretamente pela casa de Maquir, e especificamente pelo homem chamado Mefibosete. Dentro da casa, o terror tomou conta do jovem príncipe. Para ele, a chegada dos soldados de Davi só podia significar uma coisa: seu esconderijo havia sido descoberto, e o dia de sua execução finalmente chegara. Mefibosete, incapaz de correr, deve ter sentido seu coração parar quando ouviu que os enviados do rei Davi estavam perguntando por ele, confirmando suas suspeitas. O medo o envolveu. O passado finalmente o alcançara, e o novo monarca estava chegando para reivindicar a vida do último herdeiro de Saul. A agitação na casa de Maquir era evidente, com os criados cochichando orações e o próprio Maquir se preparando para o pior. Enquanto isso, Mefibosete lutava com a impotência de não poder correr ou se esconder, sentindo-se como um animal encurralado, que só poderia esperar pelo golpe de misericórdia. Quando os soldados entraram em sua presença, não houve gritos de guerra nem violência, mas um convite formal e firme para comparecer perante o trono em Jerusalém. Uma ordem que não admitia contestação, mas tudo fazia parte de um protocolo que o jovem não conseguia compreender totalmente. Ele foi erguido por homens fortes e colocado nos transportes reais, deixando para trás a segurança do seu anonimato e encarando a estrada que o levaria de volta ao coração da história de sua nação. O trovão dos cascos dos cavalos ecoava pelas ruas estreitas como um estrondo de julgamento iminente para Mefibosete, que fechou os olhos, aguardando sentir o fio da espada. Suas mãos tremiam, enquanto Maquir o ajudava a entrar na carruagem, e o olhar dos soldados, embora profissional, era perturbador. Parecia uma sentença de morte. Cada grito dos oficiais dando ordens às tropas era dirigido a ele, uma confirmação de que sua linhagem estava prestes a ser varrida da face da terra.
A nuvem de poeira levantada pela partida da comitiva obscureceu momentaneamente a casa de Maquir, simbolizando a ruptura definitiva com seu passado, suas sombras e sua entrada forçada na luz deslumbrante e perigosa do Palácio Real. A logística da transferência de Transjordânia. A operação para trazer Mefibosete de lá para Jerusalém foi uma tarefa logística complexa que exigiu a coordenação de uma escolta militar e pessoal médico para garantir que o príncipe pudesse suportar a longa viagem. Davi enviou suas melhores carruagens, equipadas com almofadas e cobertores, para minimizar a dor nos pés aleijados de Mefibosete durante a jornada por caminhos pedregosos. A jornada envolveu atravessar o rio Jordão, provavelmente nas passagens perto de Jericó, e subir pelas encostas íngremes que levavam à cidade de Davi. Durante as paradas ao longo do caminho, os soldados tinham instruções para tratar o viajante com a dignidade de um príncipe. Apesar de sua aparência desgrenhada e de sua evidente fraqueza física, Mefibosete, por sua vez, encarava cada quilômetro como uma aproximação da própria morte, observando a paisagem em transformação com o olhar de quem se despede do mundo. Os habitantes das aldeias por onde passavam observavam com curiosidade, mas nenhum deles sabia o peso do destino que se aproximava. Enquanto o cortejo passava, as pessoas olhavam curiosas, querendo saber quem era aquele homem que estava recebendo tais homenagens. Era parte da guarda real de Davi. O custo dessa transferência foi totalmente coberto pelo tesouro real, demonstrando que Davi não poupou esforços para cumprir sua promessa a Jonatas. Ao chegar aos portões de Jerusalém, a comitiva foi recebida com o protocolo reservado aos convidados pessoais do rei, marcando um contraste gritante com a forma como Mefibosete havia deixado a cidade anos antes, como um fugitivo ferido em meio ao caos. Cavalos de apoio estavam apostos em cada estação para garantir que a viagem não fosse atrasada, para que o príncipe não sofresse fadiga desnecessária. Os médicos reais examinavam suas bandagens em cada parada, fornecendo-lhe pomadas para aliviar a dor crônica que o movimento da carroça exacerbava. A disciplina da guarda real era impecável, formando um escudo de ferro ao redor do soldado para protegê-lo de possíveis agressores ou espectadores impertinentes. A subida final às colinas de Jerusalém foi lenta e majestosa, com o som das trombetas anunciando a chegada de alguém especial aos portões da cidade. Mefibosete, tomado pela emoção, não conseguia entender por que o rei estava gastando tanto com alguém que ele considerava um cachorro morto. Uma dúvida que o atormentaria até o momento de seu encontro frente a frente com Davi. A arquitetura da sala do trono em Jerusalém, onde Mefibosete seria recebido por Davi, era uma obra-prima da arquitetura da época. Construída com madeira de cedro enviada pelo rei iraniano de Tiro e pedras esculpidas com precisão milimétrica, a sala foi projetada para impressionar e transmitir a autoridade da nova monarquia de Israel. Grandes janelas permitiam a entrada de luz, e a acústica amplificava cada palavra proferida pelo rei. O trono de Davi erguia-se sobre uma plataforma, ladeado pelos guardas de elite dos quereteus e peleteus, cujos uniformes e armas brilhavam sob o sol da Judéia. Para um homem vindo das casas de adobe de Lodebar, essa demonstração de poder e beleza deve ter sido paralisante, acentuando seus sentimentos de pequenez e insignificância. O piso de pedra polida refletia a figura encolhida de Mefibosete, enquanto ele rastejava em direção à plataforma, criando uma imagem visual de graça, descendo das alturas do poder até o pó da fragilidade humana. Os tapetes nas paredes narravam as vitórias de Israel, mas para o neto de Saul apenas lembravam a perda de sua herança e o ascenso do homem que agora o chamava pelo nome. A atmosfera estava carregada de um aroma a sândalo e óleo de unção,
elementos que definem o ambiente sagrado e real onde Mefibosete estava prestes a ser restaurado. Cada coluna de cedro parecia um gigante vigilante que julgava a presença do intruso aleijado no recinto sagrado da monarquia ungida. As cortinas de púrpura e carmesim ondulavam suavemente, criando um jogo de luzes e sombras que aumentava o mistério e a majestade do momento. O eco dos passos dos cortesãos ressoava com uma frieza que gelava o sangue de Mefibosete, fazendo-o sentir que cada pedra daquele palácio era uma testemunha de sua desonra familiar. A arquitetura mesma gritava a vitória de Davi e a derrota de Saul, convertendo o espaço em um tribunal silencioso onde o príncipe aguardava seu veredito final. A imensidão do teto, sustentado por vigas maciças, lhe lembrava a pequenez de seus próprios esforços para sobreviver no anonimato de Lodebar, preparando-o para uma revelação de graça que superaria qualquer estrutura física construída por mãos humanas. O encontro cara a cara, postrado diante da majestade. Quando Mefibosete foi introduzido no grande salão de audiências do palácio de Davi, o contraste entre sua figura encurvada e a magnificência do ambiente era quase insuportável para seus sentidos. O jovem, fazendo um esforço supremo com os braços ou apoiado pelos guardas, se deixou cair sobre seu rosto no chão em um ato de total postrificação, rendendo a última centelha de dignidade que lhe restava diante do trono de quem ele considerava seu inimigo mortal. O silêncio no salão era denso, interrompido apenas pela respiração ofegante do príncipe aleijado, até que a voz de Davi, firme mas carregada de uma estranha ternura, rompeu o ar, pronunciando seu nome: Mefibosete. O jovem, com a face colada ao chão e o coração batendo forte contra suas costelas, respondeu com voz trêmula: Eis aqui o teu servo. Ele entregava sua vida e seu destino à vontade do monarca. Segundo o relato do segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 6, Davi o observava de seu trono e não via nele a ameaça de um possível pretendente ao trono, nem o obstáculo de um inválido, mas sim os olhos e traços de seu amado Jonatã, o que provocou no rei uma emoção difícil de esconder. Naquele momento, Mefibosete estava convencido de que o próximo som que ouviria seria a sentença de morte ou o som das correntes de uma prisão, pois em sua visão, reis não mandavam buscar os aleijados de seus rivais para fins benevolentes. O ambiente na corte estava carregado de expectativa. Os oficiais de Davi observavam com atenção, aguardando como seu senhor trataria este vestígio da casa de Saul, talvez esperando uma demonstração de dureza que eliminasse qualquer ameaça futura à dinastia. A respiração de Mefibosete levantava um leve pó do chão polido, simbolizando seu retorno à terra da qual foi tirado e a qual acreditava estar prestes a voltar. Davi desceu de seu estrado, rompendo a distância protocolar, e suas sandálias pararam a poucos centímetros do rosto do homem prostrado. O jovem príncipe sentia o calor da presença real e o perfume do óleo de unção, esperando o golpe definitivo. Porém, o que recebeu foi uma voz que, ao invés de trazer um trovão, trouxe consolo. Aquele encontro foi a colisão de dois mundos, o da tragédia que deforma e o da promessa que restaura, deixando toda a corte sem palavras diante de um gesto de humanidade que desafiava as leis da sobrevivência real. As palavras de restauração, não temas, não temas, foram ditas por Davi como um ponte de salvação sobre o abismo de terror em que Mefibosete estava submerso. Uma frase que mudou instantaneamente a atmosfera da sala. De acordo com o segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 7, o rei explicou que sua intenção não era punir, mas mostrar-lhe misericórdia, por amor ao seu pai Jonatã. Esta declaração ressoou nos ouvidos de Mefibosete como uma música celestial, algo impossível de acreditar a princípio.
Davi não se limitou a perdoar sua vida, mas anunciou um decreto de restituição econômica surpreendente. Ele devolveria todas as terras e propriedades que pertenciam a seu avô Saul, incluindo vastas extensões de campos, vinhedos e celeiros, o que lhe daria uma imensa riqueza. Mas o maior presente não foi a terra, mas a promessa pessoal do rei. Tu comerás sempre à minha mesa. Uma promessa de comunhão constante e status real que o elevava de fugitivo à condição de convidado de honra permanente. Mefibosete, sobrecarregado por uma generosidade que desafiava tudo o que ele sabia sobre o mundo, só conseguiu responder com uma pergunta que vinha das profundezas de seu sofrimento. Quem é teu servo, para que olhes para um cão morto como eu? Essa expressão, cão morto, era o epítome do alto desprezo na cultura hebraica, significando algo não apenas sem valor, mas impuro e totalmente insignificante. No entanto, Davi não corrigiu suas palavras com um sermão, mas as anulou com ações, mostrando que o valor de uma pessoa não depende do que ela pensa de si mesma, mas do que o rei está disposto a fazer por ela. O lamento de Mefibosete era o olhar de alguém que havia aprendido a respiração por anos e finalmente conseguira respirar. As lágrimas lavavam a poeira do chão do palácio, enquanto a voz de Davi continuava a construir seu futuro sobre as cinzas de seu passado. A restauração foi tão radical que Mefibosete sentiu, por um momento, como se estivesse sonhando, nas sombras de Lodibar, incapaz de processar que o homem que ele mais deveria temer agora se tornaria seu maior benfeitor. Davi falou com ele com uma cordialidade que só os verdadeiros amigos de Deus possuem, assegurando-lhe que sob sua proteção tudo estaria bem. Neste reinado, a justiça não seria medida pela força das pernas, mas pela fidelidade aos pactos de amor. A reorganização da herança e o papel de Ziba. Imediatamente após restaurar a dignidade de Mefibosete, o rei Davi voltou sua atenção para a logística necessária para sustentar essa nova realidade, convocando Ziba para dar-lhe instruções que mudariam completamente sua posição social. Davi ordenou a Ziba que ele, seus 15 filhos e seus 20 servos se tornassem os agricultores e administradores das terras, que agora pertenciam a Mefibosete, garantindo assim que o príncipe não precisasse se preocupar com o trabalho físico que seus pés lhe impediam de realizar. Este decreto real foi um ato de justiça poética, pois colocou em risco aquele que se havia beneficiado da ausência de herdeiros legítimos, agora a serviço direto do homem que antes considerava com desdém. Ziba, escondendo qualquer ressentimento sob uma máscara de obediência absoluta, respondeu que faria o que fosse necessário, reconhecendo que a vontade de Davi era a lei suprema em Israel. Davi foi meticuloso nesse arranjo, garantindo que os frutos da terra fossem entregues a Mefibosete para que ele tivesse pão em abundância, enquanto o próprio príncipe viveria na capital sob proteção e cuidados diretos da corte. Esse sistema de administração delegada permitiu que Mefibosete desfrutasse da riqueza de sua linhagem, sem o fardo da gestão diária, reconhecendo suas limitações físicas, mas oferecendo uma solução que honrava sua posição. Ziba passou de ser um homem que agia como senhor da propriedade de Saul, a ser o capataz do neto de Saul. Uma lição de humildade para o administrador e de provisão divina para o herdeiro. A transferência das chaves do celeiro e das escrituras do terreno foi um evento público que selou a mudança de fortuna de Mefibosete, revelada na presença de todas as autoridades. Davi garantiu pessoalmente que Ziba não escondesse nada, nem um pedaço de terra, nem cabeças de gado, o que forçou uma transparência que magoou mais Ziba do que qualquer tributo. Mefibosete observava em silêncio enquanto a fortuna de sua família era reconstruída instantaneamente, percebendo que o rei Davi oferecia não apenas palavras de afeto, mas também apoio concreto.
A humilhação de Ziba foi o preço de sua astúcia anterior, enquanto a exaltação de Mefibosete foi a recompensa por sua longa espera no anonimato e na fé. Os pensamentos ocultos de Ziba durante a restauração, enquanto Davi ditava as ordens para devolver as terras de Saul a Mefibosete, eram de frustração e ressentimento. Ziba permaneceu em um canto da sala com o rosto impassível, mas sua mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma maneira de reverter sua perda de controle sobre os bens materiais. Ele sempre se considerou o verdadeiro proprietário das terras de Saul, tendo-as administrado durante anos como se fossem suas. E agora teria que prestar contas a um jovem aleijado que mal conhecia o mundo exterior. Isso foi um golpe devastador, tanto para seu orgulho quanto para seu bolso. Seus filhos, que já se viam como herdeiros da influência do pai, também observaram com ressentimento a inversão da hierarquia, que aconteceu em um único dia de decretos reais. Ziba fez os cálculos internamente sobre o valor das colheitas dos campos de Benjamim e os aluguéis dos vinhedos, percebendo que sua prosperidade agora dependia da vontade de Mefibosete e da vigilância de Davi. Apesar de sua promessa de obediência, Ziba começou a semear as sementes da traição em seu coração, aguardando o momento certo para recuperar o que ele considerava ser seu por direito. Sua atitude de "teu servo fará tudo o que o rei ordena" era uma máscara política, uma estratégia para ganhar tempo e observar as fragilidades do novo acordo. Esse conflito interno dentro de Ziba adiciona uma camada de tensão à história, lembrando-nos de que a graça muitas vezes gera inveja naqueles que se sentem com direito a ela, mas que não lhes pertence. O ressentimento se acumulava em seu peito como veneno, enquanto ele tramava como manipular a percepção do rei sobre o caráter de Mefibosete. Ziba sabia que o príncipe era um homem de paz e poucas palavras, um alvo fácil para seus esquemas, caso conseguisse ganhar a confiança de ambos os lados. Cada sorriso forçado de Ziba era artificial, e sua aproximação com Mefibosete era um cálculo de poder, um investimento em um futuro, onde ele esperava ser novamente o senhor das terras que agora trabalhava com suor e fúria. A presença de Mefibosete na corte era, para Ziba, um lembrete diário de sua própria despromoção hierárquica, alimentando uma ambição que explodiria no momento da rebelião de Absalão, enquanto ele ainda estava à mesa do rei, a nova realidade de Mefibosete. Sua vida em Jerusalém sofreu uma guinada de 180 graus quando saiu da escuridão de uma casa emprestada em Gileade para o esplendor do palácio de Davi, onde ocupava um lugar de honra que ninguém ousava questionar. Sempre que era anunciado que era hora do almoço, Mefibosete era ajudado a entrar no grande salão, onde os filhos do rei, homens fortes e belos como Absalão e Adonias, se reuniam para compartilhar o banquete real. Quando Mefibosete se sentava à mesa, a toalha real caía sobre suas pernas, escondendo seus pés deformados, permitindo-lhe interagir com os outros a partir de uma perspectiva de igualdade visual e social. Isso era um símbolo poderoso de como o favor do rei encobre nossas falhas. A Bíblia enfatiza que ele comia à mesa de Davi como um dos filhos do rei, o que implicava não apenas nutrição física, mas também direito à herança, à proteção e ao afeto do monarca, conforme confirmado no segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 11. Para Mefibosete, cada refeição era um lembrete de que ele não era mais um cão morto, mas um membro da família real por escolha soberana. Uma verdade que provavelmente transformou gradualmente sua amargura em gratidão. Suas conversas com Davi, um homem que conhecia a dor, a perseguição e o arrependimento, eram fontes de cura para sua alma ferida, e ele encontrou no rei um mentor e protetor que valorizava sua presença.
O aroma das iguarias reais e o som das liras tocadas pelos músicos da corte criavam uma atmosfera de paz que Mefibosete nunca acreditou que merecesse. Ele aprendeu a não se envergonhar de sua condição, pois viu que o rei o olhava com os olhos amorosos de um pai para seu próprio filho. A mesa do banquete se tornou seu novo campo de batalha, onde ele enfrentava as lembranças de sua desolação em Lodebar e as confrontava com a abundância de Jerusalém. Cada gole de vinho e cada pedaço de pão eram um testemunho da fidelidade de Deus, que tira os pobres do monturo e os faz sentar com os príncipes do seu povo. A relação de Mefibosete com os outros filhos de Davi. A integração de Mefibosete na casa do rei não foi isenta de atritos e curiosidades por parte dos filhos biológicos de Davi, como Amnon, Absalão e Salomão, que representavam a nova geração de poder e beleza em Israel. Esses jovens príncipes, acostumados com sua força física e o refinamento da corte, viam em Mefibosete uma figura estranha, um lembrete da fragilidade humana e de um passado que mal conheciam. Absalão, em particular, cuja beleza era lendária em todo o país, deve ter sentido um contraste marcante ao sentar-se ao lado de um homem que não conseguia cuidar de si mesmo. No entanto, a ordem de Davi era clara. Mefibosete deveria ser tratado como um de seus filhos, e qualquer desrespeito para com ele seria considerado uma afronta. Isso representava uma afronta ao próprio rei. Com o tempo, Mefibosete desenvolveu uma relação de respeito silencioso com Davi. Alguns, embora sempre mantendo uma distância prudente, sabiam que sua posição era única e dependia exclusivamente do afeto de Davi. As conversas deles à mesa provavelmente giravam em torno da lei de Deus e da história das tribos, áreas nas quais Mefibosete possuía uma sabedoria adquirida em sua solidão no bar. Essa dinâmica familiar, muitas vezes negligenciada, revela a profundidade da transformação social imposta por Davi em sua casa para honrar a aliança com Jonatas. Mefibosete observava com uma mistura de admiração e cautela a energia vibrante dos filhos de Davi, reconhecendo em alguns deles a mesma centelha de ambição que os levou à ascensão, enquanto o avô Saul estava arruinado. Sua presença silenciosa servia como uma lição para os filhos de Davi sobre a soberania de Deus, que pode tirar a coroa dos fortes e dá-la aos humildes. Alguns dos filhos de Absalão se aproximaram de Mefibosete para ouvir suas histórias sobre a antiga corte de Gibeá, encontrando nelas uma conexão com um passado distante e fascinante. A paciência de Mefibosete ao responder às suas perguntas infantis conquistou um lugar especial no coração da família. Sua nobreza de espírito era mais atraente do que a perfeição física, e o crescimento de Micaia e o futuro da casa de Saul se viam como a prova de sua continuidade. Miqueias, filho de Mefibosete, cresceu nos jardins de um palácio em Jerusalém, cercado por uma abundância e segurança que seu pai nunca conheceu em sua juventude. Para Mefibosete, ver seu filho correr e brincar sem limitações físicas era o maior conforto e uma prova tangível de que a maldição que pesava sobre sua casa havia sido quebrada. Miqueias foi educado pelos melhores professores do reino, tornando-se parte integrante da aristocracia de Judá e Benjamim, garantindo que o nome de Jonatas não apenas sobrevivesse, mas fosse restaurado em honra para as gerações futuras. O príncipe deficiente dedicou grande parte de seu tempo a transmitir valores de humildade e gratidão a seu filho, sempre lhe lembrando que tudo o que possuíam era fruto da misericórdia divina e não mérito pessoal. A existência de Miqueias permitiu que a genealogia de Saul continuasse de forma legítima e abençoada, participando ativamente do crescimento do reino, especialmente sob o reinado de Salomão.
Esse aspecto da história mostra que Deus não apenas restaura o presente do indivíduo, mas também tem um plano a longo prazo para restaurar a linhagem e o propósito das famílias que sofreram tragédias. Miqueias tornou-se a ponte entre o passado doloroso de seu pai e o futuro promissor de seus descendentes, testemunhando a graça divina. As ações de Davi tiveram um impacto profundo, muito além de uma simples refeição no palácio. O menino, que corria pelos corredores onde seu pai só conseguia rastejar, simbolizava a superação das barreiras físicas através da provisão divina. Mefibosete contou a Miqueias sobre seu avô Jonatas, não como um guerreiro caído, mas como um homem de princípios cuja lealdade continuava a nutrir seus descendentes décadas após sua morte. A educação de Miqueias incluiu um profundo respeito pelo rei Davi, que ele via não como um usurpador, mas como o instrumento de Deus para a salvação de sua família. O jovem Miqueias cresceu ciente de suas origens e da dívida que tinha com a graça divina, tornando-se um homem de paz que honraria o legado de seu pai durante a era de ouro do Reino Unido. O teste de lealdade durante a rebelião de Absalão foi brutal para Mefibosete. Quando Absalão, o filho predileto de Davi, liderou uma revolta armada contra seu pai, forçando o rei idoso a fugir de Jerusalém em humilhação e perigo iminente de morte, Mefibosete ficou devastado pela perda de seu protetor. Quando Absalão usurpou a cidade, Siba viu uma oportunidade de ganhar ouro e recuperar as terras que Davi havia dado a Mefibosete. Siba mentiu descaradamente, alegando que Mefibosete permaneceu na cidade, desejando aproveitar a confusão para reivindicar o trono de Saul. Davi, já dominado pela dor da traição de seu próprio filho e agindo sob a pressão do momento, acreditou nas calúnias de Siba e, impulsivamente, entregou-lhe todos os bens pertencentes a Mefibosete. No entanto, a realidade em Jerusalém era muito diferente. Mefibosete, devastado pela fuga de Davi e sem forças para seguir o rei, entrou em um estado de luto profundo, negligenciando seu corpo e suas vestes como sinal de sua lealdade inabalável. Sua deficiência o impedia de seguir o rei para o deserto, e Siba deliberadamente o deixou para trás, sem preparar um burro para ele montar, deixando-o vulnerável e preso na cidade, agora sob o controle de Absalão. Durante o conflito, Mefibosete não lavou os pés, não cortou a barba e não trocou suas roupas, mantendo uma expressão de tristeza que refletia sua angústia interior pela ausência do homem que lhe demonstrou a bondade de Deus. A solidão de Mefibosete na Jerusalém ocupada por Absalão foi uma tortura psicológica. Todos os dias, ele temia que os novos governantes da cidade descobrissem sua lealdade a Davi e o matassem como traidor. Ele se recusou a participar dos banquetes do usurpador, permanecendo em sua casa em jejum, numa expressão de fidelidade que ninguém mais compreendia. Sua fé e suas orações eram súplicas constantes pelo retorno do rei legítimo, preferindo a morte a viver sob a honra que a riqueza trazia, sob um governo rebelde. O príncipe aleijado provou que seu espírito era mais forte que seu corpo deformado, resistindo às tentações do poder que Siba afirmava desejar. O retorno do rei e o esclarecimento da verdade ocorreram quando Absalão foi derrotado e Davi restaurado ao trono. Ao entrar triunfalmente em Jerusalém, o rei se encontrou com Mefibosete, que apesar de sua aparência ainda marcada pelos meses de luto e negligência, demonstrou a lealdade de seu coração. David, ao ver o estado deplorável de Mefibosete, o filho de Jonatas, perguntou-lhe com um tom de ceticismo: "Por que você não veio comigo, Mefibosete?" Talvez ele esperasse uma desculpa que confirmasse as palavras anteriores de Ziba. Mefibosete, com uma humildade que não buscava se defender, mas simplesmente expor a verdade, relatou como seu servo Ziba o havia enganado e caluniado, aproveitando-se de sua deficiência física para apresentá-lo como um traidor,
como está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 19, versículos 26 e 27. Ele disse ao rei que se considerava apenas um servo e que Davi, como um anjo de Deus, tinha o discernimento para fazer o que lhe parecia melhor, aceitando qualquer punição que o rei decidisse impor. Davi, sentindo o peso de ter julgado mal seu amigo devido à astúcia de Ziba, se viu numa encruzilhada legal e emocional. Na tentativa de resolver a situação rapidamente, ele propôs que as terras fossem divididas igualmente entre Mefibosete e Ziba. A resposta de Mefibosete foi o ápice de sua nobreza espiritual: que ele as mantenha, tudo isso visto que meu senhor o rei retornou para casa em paz, demonstrando que para ele a posse de bens materiais era irrelevante comparada à segurança e à presença de seu senhor. As lágrimas de Davi, ao ouvir a resposta de Mefibosete, foram o selo definitivo de uma reconciliação que transcendia qualquer disputa de terras. O rei compreendeu que a aparência maltrapilha do príncipe era, na verdade, o uniforme de sua lealdade mais sagrada, um testemunho de sua angústia durante o exílio do rei. Ziba foi desmascarado perante toda a corte como um mentiroso ambicioso. No entanto, Davi, por razões de Estado, manteve a divisão das terras para evitar novos conflitos internos. Mefibosete não demonstrou ressentimento pela perda de metade de sua herança, pois seu verdadeiro tesouro era ter reconquistado o favor e a proximidade do homem que amava como um pai. Naquele dia, a justiça de Davi e a generosidade de Mefibosete se encontraram num abraço que cicatrizou uma das feridas mais profundas, em meio ao período da Guerra Civil, oferecendo-lhe a sombra da proteção real em tempos de provação. Anos depois, uma severa fome assolou a terra de Israel durante 3 anos. Quando Davi consultou o Senhor, foi-lhe revelado que a causa era a culpa de sangue que pesava sobre Saul por ter tentado exterminar os gibeonitas, violando um antigo pacto nacional. Para impedir o julgamento divino e trazer de volta a chuva, os gibeonitas exigiram que 7 homens descendentes de Saul fossem entregues a eles para serem enforcados perante o Senhor em Gibeá, em vez de um representante da família real anterior. Davi se viu com a dolorosa obrigação de selecionar os membros da casa de Saul, que seriam entregues para expiar o pecado de seu avô. Esse foi um momento de extrema tensão, onde o destino de Mefibosete ficou por um fio mais uma vez. No entanto, a Bíblia registra com precisão que o rei o perdoou. Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que o Senhor fizera entre eles, conforme o segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 7. Enquanto outros parentes próximos de Mefibosete eram levados para a forca para pagar por seus crimes passados, ele permaneceu em segurança no palácio, protegido por um pacto mais forte que a própria lei da vingança de sangue. Este foi o testemunho definitivo de que estar sob a proteção de Davi significava estar a salvo dos julgamentos que recaíam sobre a linhagem de sua família. Mefibosete foi o único que escapou da extinção total da linhagem masculina de Saul, que ainda vivia em Israel. A dor de ver seus parentes morrerem foi um fardo pesado em sua alma, mas foi também uma confirmação de que sua vida não lhe pertencia mais, mas à aliança que o sustentava. Davi orou com ele durante aqueles dias de luto nacional, oferecendo-lhe o conforto que apenas um homem que perdeu tanto poderia proporcionar. A fome cessou quando a justiça foi feita, mas a vida de Mefibosete brilhou como um farol da misericórdia divina em meio à severidade do julgamento. Essa proteção real não era favoritismo humano, mas sim o cumprimento de uma lei espiritual superior que afirma que a fidelidade a Deus e aos pactos de amor pode impedir as consequências da rebelião. Mefibosete caminhava pelos jardins do palácio, sabendo que cada dia ali era um milagre emprestado, uma extensão da graça que o resgatara da queda de seu avô e do julgamento dos gibeonitas.
O legado da graça e os descendentes de Mefibosete permanecem como uma história de fidelidade, misericórdia e redenção. É frequentemente contada como uma história de piedade, mas o relato bíblico se esforça para mostrar que a vida de Mefibosete foi uma semente de bênção que floresceu em uma linhagem numerosa e distinta nos séculos posteriores. Seu filho, Miqueias, teve 4 filhos cujos nomes eram Pitom, Meleque, Tareia e Acar, inscritos nas genealogias oficiais de Israel, demonstrando que a linhagem de Jonatas não foi extinta pela fraqueza, mas foi fortalecida pela provisão real. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 8, versículos 34 e 40, detalham uma lista dos descendentes de Mefibosete, que eram homens valentes, guerreiros famosos e habilidosos no uso do arco, o que indica que, apesar das limitações físicas, a herança do pai não era para eles. Deus pegou o homem que rastejava e o fez a raiz de uma linhagem de heróis, provando que sua restauração não é superficial ou temporária, mas profunda e geracional. O nome Mefibosete, que para alguns significava aquele que espalha vergonha, foi transformado em um símbolo de como a vergonha é disseminada e eliminada pela intervenção da bondade soberana de um rei. O legado deste homem prova que a vida noturna não é o fim da linha para quem será lembrado pelo rei e que nossas cicatrizes e quedas são apenas o pano de fundo escuro sobre o qual Deus pinta seus mais brilhantes milagres de redenção. Mefibosete garantiu que seus netos conhecessem a história de sua queda em Gibeá, não para envergonhá-los, mas para que jamais se esquecessem da importância da humildade e da gratidão perante o Deus de Israel. Os descendentes de Mefibosete tornaram-se um dos ramos mais respeitados da tribo de Benjamim, trazendo estabilidade e sabedoria para o reino, mesmo em tempos de divisão nacional. Cada vez que um de seus descendentes empunhava um arco, ele estava honrando o nome de Jonatas e a graça que Davi demonstrou a seu pai, fechando um ciclo de redenção que duraria séculos. Seu legado espiritual foi o ensinamento de que a fraqueza física não é um impedimento à glória divina, mas o cenário perfeito para que o poder de Deus se aperfeiçoe na fragilidade humana. A idade avançada de Mefibosete e sua morte pacífica marcaram os últimos anos de sua vida, que foram caracterizados por profunda serenidade. Tendo sobrevivido às crises das rebeliões e visto seu filho atingir a maturidade, ele viveu o suficiente para testemunhar a transição do trono de Davi para o de Salomão, vendo o reino de Israel alcançar sua maior glória e sabedoria. Sua morte não foi um evento trágico, mas o fim natural de uma vida que experimentou os extremos da existência humana, do palácio ao pó e de volta à mesa real. Ele foi sepultado com honras devidas a um membro da família real, possivelmente nos túmulos de seus pais, fechando assim um ciclo de redenção que começou com uma queda acidental e terminou na paz de Jerusalém. Sua história se tornou uma história clássica das Escrituras, ensinada aos filhos de Israel para ilustrar a fidelidade de Deus e a importância de cumprir as promessas feitas perante o Altíssimo. Mefibosete deixou este mundo não como um aleijado esquecido, mas como um príncipe lembrado, cuja fraqueza física foi o palco para a maior manifestação de bondade humana inspirada por Deus. Seu legado não foi uma conquista militar ou uma grande construção, mas uma vida que demonstrou que a graça é suficiente para curar qualquer ferida do passado e para dar um lugar de honra àqueles que o mundo consideraria descartáveis. Em seus últimos dias, costumava sentar-se de frente para o portão do palácio, olhando para as montanhas de Gileade e lembrando com um sorriso o lugar de seu exílio, grato por cada passo que não pôde dar, mas que não desistiu de fazer, pois havia sido acolhido nos braços do rei. Despediu-se de Miqueias com as mesmas palavras que Davi lhe dirigira certa vez: "Não tenham medo", passando o bastão da fé para a próxima geração,
sua morte foi lamentada por todos. Em toda a corte, e inclusive o próprio Salomão, palavras de louvor foram dirigidas ao homem que personificava a virtude da lealdade altruísta em uma era de homens ambiciosos. Mefibosete, descanse hoje na memória da palavra. Uma lembrança eterna de que nenhum caído está tão perdido que não possa ser erguido pela mão do ungido. Mefibosete se acomodou pela última vez em seu lugar de honra, sentindo o calor da luz que entrava pelas janelas de Jerusalém, um lugar que antes lhe parecera proibido, mas agora era seu lar por direito. Olhando para seu filho Miqueias e seus netos, que prosperaram na corte, ele compreendeu que a queda no palácio de Gibeá não havia sido o fim, mas o prelúdio necessário para que a glória da graça fosse plenamente revelada. O homem que fora esquecido por todos terminou seus dias rodeado pelo amor de um rei e pela bênção de um Deus que nunca quebra suas promessas, lembrando-nos de que, não importa o que aconteça, por mais debilitado que você esteja, seu lugar sempre estará reservado à mesa da redenção. Se esta história lhe trouxe paz de espírito, espero que comente abaixo. Meu passado não dita meu destino. Deus me lembrou disso. Assim saberemos que a fé ainda move os corações humanos hoje. Compartilhe essas verdades eternas e esta mensagem com alguém que hoje precisa sair do seu próprio atoleiro para abraçar a graça em favor do Rei. Que o ungido ainda procura os seus para sentar à sua mesa.